Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus amigos, irmão em Cristo Jesus. Convidando vocês mais uma vez, estou aqui na minha casa, aqui no meu quarto, da minha cama, levando para vocês aqui a palavra de Deus. Não importa o lugar, não importa a circunstância, o que importa é a palavra de Deus sendo levada para você. O que importa é a palavra de Deus para iluminar sua mente, seu entendimento. O que importa é a palavra de Deus, por onde vamos ter a direção da bem-aventurança, para que, seguindo essa direção, sejamos bem-aventurados. Nesse momento, estou aqui para convidar vocês para a gente trabalhar o conhecimento da palavra de Deus à luz das Escrituras, aprender o que é revelado para nós aqui, aquilo que edifica verdadeiramente, aquilo que é importante para toda a humanidade. Toda a informação que a palavra de Deus, a partir de Cristo, ela traz para a humanidade, a informação a partir de Cristo. Toda a Bíblia é importante. Eu quero que você aprenda isso aqui. Quero que você entenda o que eu vou falar agora. Toda a Bíblia. Esse livro que contém a revelação divina. Que foi escrito por homens, mas inspirados por Deus. Nada é de particularidade do homem aqui. O homem falsifica o que está aqui. Mas tudo que está aqui é inspirado por Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar e corrigir todos os homens, para que sejam perfeitos. O apóstolo Paulo vai dizer isso, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Se você ler do versículo 15 ao 17, você vai ver isso. E também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, Pedro vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras, Pedro não estava falando de profecia de homens, que vinha dizer, olha, porque assim diz o Senhor. Pedro estava se referindo às profecias que naquele tempo estava revelada nas Escrituras, que era a lei, os profetas no tempo de Pedro. Porque o Novo Testamento, a revelação de Deus em Cristo, por Cristo, estava ainda sendo revelada ali. Ia ser manifestada ali. Aonde Deus agora ia dar ao homem pleno conhecimento para o homem chegar a Ele. Através de Cristo, ainda estava sendo revelado. O mistério de Deus que estava oculto, estava sendo manifestado ao mundo por meio de Cristo. Revelado ao mundo o evangelho que Jesus trouxe, as boas novas, a manifestação do amor de Deus, o meio que Deus operou para o homem se salvar, foi revelado em Cristo. Mas Pedro estava ali ainda, mas eram guiados pelo Velho Testamento, que era o livro dos profetas, dos Salmos, os 5 Pentateuco, a lei de Moisés. E Pedro vai dizer, porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento, porque ainda estava sendo desenrolado, mas já tinha a lei lá atrás, já tinha os profetas, já tinha os Salmos, e era por onde eles se guiavam. E Pedro vai dizer, aqui no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, no versículo 20. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro vai dizer aqui que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ela não tem nenhuma imaginação da mente do homem. Ela não é de particularidade de interpretação de homem. As Escrituras, a palavra de Deus, este livro sagrado que contém toda a revelação divina, a revelação que nos dá o conhecimento da criação, a revelação que nos dá o conhecimento do agir de Deus na humanidade, a revelação que nos dá o conhecimento do futuro da humanidade, a revelação que nos dá o conhecimento das verdades espirituais, aonde o próprio Deus se revela para nós por meio da sua palavra. Essa palavra é que nos dá o conhecimento daquilo que não está no nosso alcance. Essa palavra é por onde temos o conhecimento das verdades espirituais. Essa palavra é por onde conhecemos o mundo que não está ao nosso alcance, a realidade espiritual. Essa palavra que nos dá o conhecimento de onde viemos e para onde iremos. Essa palavra que nos dá o conhecimento da esperança que nós precisamos, pela miséria que estamos. É por essa palavra que temos o conhecimento. Essa palavra, ela não é de interpretação particular de homem nenhum. Essa palavra não é um objeto de nenhuma religião. Não é um produto da igreja evangélica, da católica, da espírita. Essa palavra não é um produto fictício de nenhuma obra, de nenhum autor, escritor humano. Essa palavra é a revelação de Deus, o Criador, para que a criatura, nós seres humanos, tenha o conhecimento dele, daquilo que ele nos revela. Essa palavra, que ela foi escrita pelos homens, mas não foi qualquer homem. Homens que Deus inspirou com o seu Espírito Santo para trazer tudo aquilo que nós precisamos conhecer, a nossa origem, nosso princípio, nossa existência, nossa eternidade, o fim desta vida aqui, para onde iremos, como estaremos, está tudo aqui. Se você crê ou não, se você quer crer nas obras dos homens, creia. Feita pela imaginação dos homens, creia. Tem muita gente aí acreditando mais nas revelações dos homens, nos livros escritos de autoria dos homens. O autor desta obra aqui é o próprio Deus. O homem foi usado apenas como instrumento para escrever. Mas foi Deus que usou, inspirando o homem. Não tem nenhuma interpretação do homem aqui. Então, a palavra de Deus, crendo você ou não, é a revelação por onde o homem vai ser bem-aventurado. Quem crê será bem-aventurado. Quem não crê será condenado. É isso que a palavra diz. Bem, eu respeito todos aqueles que são incrédulos, que não crê na palavra de Deus. Eu respeito aquele que crê no que ensina aos homens. Acredita em Papai Noel, mula sem cabeça, acredita em protetor, em santo, em medianeiros, acredita em campanha, pacto, voto, em marcha, acredita em vários segmentos colocados pelo homem, mas não estão conduzindo sua vida pela palavra de Deus. Quem acredita e crê na palavra de Deus é conduzido pelo entendimento da palavra. Meu entendimento, minha direção está pela palavra. Aquilo que a palavra não me orienta, aquilo que não é princípio da palavra, eu não guardo, não pratico e não espero nem creio. Eu creio, guardo e pratico, para ser bem-aventurado, o que a palavra me revela. Então, a gente vai ver que a própria Bíblia mostra que é uma autoria divina, inspirada por Deus. O homem que escreveu, mas inspirado por Deus. E não tem nenhuma particularidade do homem aqui. É o que Pedro está dizendo aqui. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação do homem, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não é esses que estão dizendo por aí que é profeta que Deus está usando. É aqueles que Deus usou para revelar o que o homem precisava conhecer. Já está tudo revelado. Esses profetas que se levantaram depois, que foi fechada a revelação a partir de Apocalipse, aí surgiu vários profetas trazendo doutrinas, ensinos, visões, revelações que dizem que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. É mentira. Aí se levantou Charles Taze-Russell, o profeta da instituição religiosa Sociedade de Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, trazendo revelação, criando doutrina, ensinamento que diz que foi Deus que deu, determinando o dia, a volta de Jesus, falso profeta. William Miller, Ellen Goodwhite, da Adventista do Sétimo Dia, falsos profetas. Aí criaram doutrina, criaram ideias, criaram meios, estabeleceram e o povo está aí seguindo. Não é? Como guardar sábado, como juiz investigativo, como a morte da alma, e que o inferno não é um lugar de sofrimento eterno, que a pessoa que morre deixa de existir, evapora. Tudo isso aí dizendo que é de Deus, que é a inspiração de Deus. Inclusive, essa profetisa que foi uma falsa profeta lá no século XIX, Ellen Goodwhite, que criou os conceitos doutrinários, né? Grande maioria da Adventista do Sétimo Dia, ela profetizou a vinda de Jesus. Todos os falsos profetas profetizaram a vinda de Jesus, estabeleceram dia e ano. Não, mas Jesus já veio porque ele parou no segundo santuário para fazer a investigação dos pecados, a expiação daqueles que ainda falta, para não sei o quê. É mentira, irmão. Falsos profetas se levantaram, dizendo que está inspirado por Deus para criar uma outra doutrina, para trazer um outro evangelho que não é esse que aqui está revelado para nós. E isso foi advertido pelo apóstolo Paulo, Deus usando ele, para advertir os irmãos sobre esses falsos profetas que se levantou de lá para cá. Muitos se levantaram, outros não tiveram sucesso, mas outros tiveram muito sucesso. Criaram uma instituição, agregaram milhares e milhões de pessoas como discípulos e formaram suas religiões. Charles Taze-Russell, Testemunho de Jeová, William Miller, Ellen Goodwhite, Adventista do Sétimo Dia. Aí vem também outro falso profeta, dizendo que Deus visitou ele, deu a ele a revelação da salvação por meio de disco de ouro, placas de ouro, através de um anjo moroni. A revelação da salvação, a verdade para o homem conhecer a salvação, foi revelada para Joseph Smith, o fundador do conceito doutrinário de Mormon, onde esse homem diz, lá no século XIX também, porque muitos falsos profetas dessas religiões foram levantados no século XIX pelo diabo. Joseph Smith, dos Mormons, ele criou uma doutrina, formulou até um livro, não é? Porque os falsos profetas criam seus livros. Aí a gente vai ver os livros do sistema religioso. Eles não se adaptam, se submetem, não se conduzem na Bíblia, não. Eles criam seus livros. Você pode ver que dentro das seitas, das religiões, tem seus estatutos, suas regras, paralelas à Bíblia. E eles colocam além da Bíblia. Por exemplo, Charles Taze-Russell, Testemunho de Jeová, ele ensina aos seus discípulos, ele ensinou essa doutrina que ele já morreu, mas a doutrina dele ficou, o veneno, matando almas, privando de Deus, está aí, sendo propagado pelos discípulos dele. Ele ensina que ninguém pode ter a vida eterna se não tiver o conhecimento, a revelação da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, que se diz o único povo verdadeiro de Deus, e ninguém é salvo se não for Testemunho de Jeová. Veja aí onde está a situação. E lá eles têm a sua Bíblia toda adulterada, a tradução Novo Mundo, TNM,
Eles têm lá seus livros, né? Como viver para sempre na Terra, o que a Bíblia ensina, Sentinela, é um bocado de literatura que eles estabelecem para tirar o povo da palavra. O povo lá não é ensinado com a palavra. Eles usam a palavra para deturpar e formular suas doutrinas heréticas. Da mesma forma também, Adventista do Sétimo Dia. Grande Conflito, são vários livros. O livro que traz as instruções e as doutrinas de Ellen Goldwhite, onde eles colocam o que Ellen Goldwhite formulou como doutrina e como revelação, eles colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Dentro do sistema religioso doutrinário da igreja adventista do sétimo dia, eles são formados, fundados, alicerçados nos ensinos, nos escritos dessa profetisa que eles dizem que é igual aos apóstolos. Foi inspirada por Deus para trazer conhecimento para o povo, dentro das suas inspirações que formulou doutrinas. E eles dizem, dentro da Adventista do sétimo dia, que as profecias de Ellen Goldwhite é a luz menor. E você não pode conhecer a luz maior que ele diz, que é a Bíblia, se não for pelos escritos de Ellen Goldwhite. Eles colocam um intermédio, uma condição para você chegar a Deus. É pelos escritos dessa profetisa, falsa profetisa que se levantou no século XIX para dizer que Deus usou ela e formulou doutrina de demônios. E o povo está aí, ó, achando que é de Deus. E dizendo que é o remanescente, porque guarda o mandamento, guarda o sábado. Doutrina de Ellen Goldwhite. Não é doutrina de Cristo. Os apóstolos, nenhum, nunca pregou essa doutrina que hoje é pregada dentro dessas igrejas. Nunca pregaram. Porque os apóstolos permaneceram fiéis a Cristo. Eles pregavam a doutrina de Cristo. Eles conduziam o povo a Cristo. Não era nenhuma instituição religiosa, nem a conceito doutrinário de nenhuma instituição. Era Cristo. Então todas as religiões têm os seus estatutos, seus livros, suas regras, para o povo viver na direção de fé daquela instituição. Mas Pedro está dizendo aqui que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa. Ela é inspirada por Deus. Não é produto da imaginação do homem. A Bíblia não é nenhum produto de religião nenhuma. Alguém diz assim, não, a sua Bíblia é católica, a sua é evangélica, a sua é de Testemunho de Jeová. A Bíblia foi adulterada. A Bíblia é adulterada, mas ninguém pode adulterar o princípio que a Bíblia revela para o homem ser salvo. Por mais que mude texto, por mais que interprete errado, o que a Bíblia revela, todos podem ver. A Bíblia não leva ninguém a se dirigir a nenhum lugar religioso, instituição ou igreja. Toda a direção da palavra de Deus leva o homem a Jesus. Ninguém pode falsificar isso aqui. Pode falsificar a interpretação, pode criar suas ideias do grego, do hebraico, do aramaico. A Bíblia é uma só. Aprenda uma coisa aqui. Tanto a Bíblia usada pelos católicos, que não tem nada a ver da Igreja Católica. A Bíblia não é da Igreja Católica. A Bíblia não é da Igreja Evangélica. A Bíblia não é do Testemunho de Jeová. A Bíblia é a palavra de Deus que ele permitiu e concedeu que todos tenham alcance a ela. Só que o povo criou o sistema religioso, os homens, e centralizou tudo de Deus dentro da religião. Tudo de Deus que você precisa está aqui. Você tem acesso a ela. Ainda que no sistema católico romano, acrescentaram mais 7 livros. Livros históricos, que é livros apócrifos, que são livros históricos, mas não tem nada a ver de inspirado por Deus. Os livros inspirados por Deus são aqueles que estão aqui revelados, fechados. Ah, mas foi o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia não trouxe nada de Bíblia. O Concílio de Nicéia apenas formulou aquilo que já estava revelado. E eu não creio no que estabeleceu os papas no Concílio de Nicéia. Eu creio no que a palavra de Deus revela. Seja ela na Bíblia, que usa lá na Igreja Católica, seja ela na Bíblia, que usam lá na Sociedade Torre de Vigia, uma Bíblia tendenciosa, falsificada,
os textos adulterados, tirados do contexto original, porque a tradução do Novo Mundo, a Bíblia que usa os testemunhos de Jeová, ela é adulterada. Mas mesmo ela sendo adulterada, ninguém pode errar o alvo, porque o alvo mostra Jesus. A Bíblia não mostra Jeová, nem igreja, nem salão do reino, nem religião, testemunho de Jeová. A Bíblia mostra Cristo como Senhor, como Deus, como Salvador, como socorro, como esperança, como a verdade, como caminho, como a porta, como aquele que por onde o homem tem a vida eterna. Seja ela da Bíblia do Testemunho de Jeová, da Bíblia do sistema católico romano, da Bíblia do sistema evangélico, da Bíblia dos mormons. Até porque os mormons criou uma Bíblia falsa. O livro de Mórmon que diz que é um outro testamento de Jesus Cristo é mentira. Os mormons têm outro livro, onde são personagens Nefi, Alma, Moroni. É mitologia. Aquilo ali não tem nada a ver com a realidade de Deus. Os mormons não são alicerçados no que a Bíblia revela. Então eu quero que você entenda isso. Não se perca de Deus. O caminho para Deus não é nenhuma religião. O caminho para Deus não está revelado dentro de nenhuma igreja, para você estar lá e encontrar e buscar a Deus. O caminho para Deus está revelado aqui na sua palavra. O próprio Jesus vai dizer que toda a Escritura testifica dele. Seja os Salmos, os profetas, o Pentateuco, Moisés, que é a lei, os 5 livros da lei de Moisés, testifica de Jesus Cristo. De Gênesis e Apocalipse, leva o homem a Cristo, a Cristo, a Cristo. Não é nenhum conceito desse que é vivido, pregado, ensinado para o povo crer, como se fosse para Deus, dentro de religião. Então Pedro vai dizer que toda a Escritura, irmão, ela é divinamente inspirada. Não é de particularidade de homem. Você tem uma Bíblia na sua casa. Se você ler ela, se você examinar ela, você vai ver ela conduzindo você a Cristo. Ela não vai conduzir você à igreja evangélica. Ela não vai conduzir você à igreja católica. Ela não vai conduzir você à igreja de Mórmon, à religião de Testemunho de Jeová. Ela não vai conduzir você a religião nenhuma para encontrar Deus. Toda a Bíblia vai levar você e mostrar a você o caminho, a verdade e a vida, o alvo, a porta que é Cristo. Só que os homens tiram você do que a Bíblia revela, da direção da Bíblia. Faz você acreditar que para ser de Deus tem que estar nessa ou naquela religião. Tem que viver esse ou aquele sacrifício. Tem que cumprir essa ou aquela devoção. Tem que guardar esse ou aquele mandamento dos homens dentro das igrejas. Vocês são ensinados que para viver com Deus e para estar em Deus, para ir para o céu, tem que estar dentro desses ambientes. Mas se vocês examinarem a Bíblia, vocês vão ver a direção de Deus para a sua vida. Deus não conduz ninguém a nenhum lugar para encontrar Ele. O único lugar que Deus leva o homem a conhecer para chegar a Ele é o seu Filho Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. A palavra de Deus, irmãos. Quando eu começo a ler, não importa se eu leia de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, Jeremias, Isaías, Salmos, Cantares de Salomão, Eclesiastes. Não importa se eu leio os 4 evangelhos. Aí sim, aí começa você agora ter a revelação daquilo que Deus lhe mostra para chegar a Ele. A partir dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Judas, Pedro, Tiago, Apocalipse. Você não vai encontrar nenhuma direção para você estar dentro de nenhuma igreja ou religião. Você vai ser conduzido a Cristo. Você vai ser orientado a buscar socorro de Deus, salvação de Deus, a encontrar a Deus, a ter o perdão de Deus, ser justificado por Deus, ser abençoado com as bênçãos de Deus por meio de Cristo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o qual Ele enviou para que o homem tenha a esperança de chegar a Ele.
Você não vai ver a Bíblia levando você para nenhuma igreja, ou nenhuma religião, ou nenhuma vida de usos e costumes de formalidade religiosa. Você vai ver a Bíblia levar para você o conhecimento de Cristo, Cristo, Cristo. Mas o povo hoje é escravizado no sistema religioso, no governo dos homens, que desviou o povo da verdade de Deus, que tira o povo da direção de Deus, fazendo o povo acreditar que está servindo a Deus, dentro dos preceitos dos homens, uma vida de adoração em vão, uma vida de sacrifício de tolo, uma vida de fé reprovada, uma vida apartados de Deus, pensando que estão em vida com Deus, na comunhão com Deus, porque estão sem entendimento, estão perdidos do caminho, estão privados da verdade, estão desviados. Como? Por quê? Por causa do ensino que estão seguindo. Os homens que estão dirigindo o povo errado, falsificando a palavra, deturpando a verdade do Evangelho, tirando o povo da exclusividade de Cristo, do alvo que é Cristo, fazendo o povo acreditar que é a igreja que é o lugar que ele está salvo, que é a igreja o lugar que ele encontra Deus, que é a igreja o lugar que ele é de Deus, fazendo o povo acreditar que vai ser justificado por Deus, por dentro de sacrifício religioso de igreja, por dentro de devoção de igreja, por meio de vida formal dentro de igreja, fazendo o povo acreditar que vai ser merecedor do perdão, da graça, da comunhão com Deus, por meio de ritual e cerimonial religioso, porque guarda o sábado, porque é batizado, porque toma ceia, porque dá dízimo, porque está nessa ou naquela igreja, e o povo perdido de Deus. A Bíblia não orienta ninguém a isso. Isso é sacrifício de tolo. Isso é vida de sacrifício religioso vã. Quem tem o conhecimento das Escrituras, o que ela nos mostra, sabe que o caminho, a direção, a vida com Deus, ela é no entendimento da palavra, não é dentro de sacrifício, de obrigação religiosa, dentro de igreja ou religião nenhuma. O próprio Jesus vai dizer: vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus não diz que a Bíblia testifica de João, de Pedro, de Tiago, de Maria, de igreja, de religião, disso ou daquilo outro. Jesus ele vai dizer que todas as Escrituras testificam dele, e é por ele que nós temos vida eterna. E Jesus vai dizer: vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem essa vida. João 5, 38, 39 e 40. Jesus vai dizer isso a quem? A homens que liam a Bíblia, a homens que pregavam a Bíblia, a homens que eram mestres das Escrituras. Eles ensinavam o povo as Escrituras, mas negando aquilo que as Escrituras conduziam ao povo. Todas as Escrituras levam o homem a Cristo. Os judeus, eles estavam perdidos de Deus. Estavam sendo guiados por cego. Jesus disse isso. É cego guiando cego. Os judeus entraram na escuridão espiritual, em trevas espiritual, perderam o entendimento de Deus, porque eles não conseguiam ver o que a Bíblia revelava, a ponto de Jesus chegar numa sinagoga e dizer assim, pegar a Bíblia e ler lá em Isaías e dizer: essas escrituras se cumpriram hoje. Eles não conseguiram ver aquilo. A ponto de Jesus dizer: vocês erram por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Mas eram homens que se diziam de Deus, eram homens que se diziam mestre, a ponto de Jesus pegar um mestre da lei, um homem que era ensinador de Israel, que levava o conhecimento das Escrituras. Jesus vai dizer para esse homem: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O homem estava tão cego que ele pensou que Jesus estava dizendo que ele tinha que nascer de novo de um nascimento natural da mulher. Jesus não estava falando nesse sentido. Jesus estava falando de uma transformação que é feita pelo próprio Deus. Não é por homem, não é por homem, não é por meio de homem, não é por meio deste mundo. A transformação do homem para ter a vida com Deus é feita pelo próprio Deus. Da água e do Espírito. A água é a palavra. O Espírito é o Espírito Santo. Quando alguém ouve essa palavra e crê, é selado pelo Espírito Santo. E aí, essa pessoa é inserida no reino de Deus. É aí que ela entra no reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Nascer da água do Espírito é ouvir a pregação do Evangelho e crer e ser selado pelo Espírito Santo para se tornar propriedade de Deus, membro do corpo de Cristo, inserido no reino de Deus. Quando você ouve e crê no Evangelho, aquilo que está revelado aqui, para que todos conheçam, creiam e sejam salvos. O mestre da lei estava perdido. Hoje tem muitos aí que se colocam como mestre de lei das Escrituras, como teólogo, como doutor, como bacharel, como profeta, homem de Deus, pastor, bispo, padre, estão cegos, estão perdidos e levando milhares de cegos a seguir eles, porque estão tirando o povo de Cristo, estão criando muito movimento, estão criando muito assunto teológico, estão criando muitas doutrinas, estão criando muitos meios, estão criando muitas regras, estão criando muitos movimentos, estão tirando o povo de Cristo. A maioria desse povo dentro dessas religiões, guiada pelos seus líderes das religiões, estão caminhando para o abismo. Porque Jesus não mandou ser guiado por líder de religião nenhuma. Jesus mandou ser guiado por ele. Ele disse, sigam a mim. E nós temos que estar atentos com aqueles que dizem que é de Deus, que estão trazendo ensinamentos que não condiz com o Evangelho de Cristo. Não importa de qual ministério ele é, não importa qual título ele tenha. Ele pode ser arcanjo, querubim, serafim, pode ser anjo, apóstolo, profeta, ele pode ser padre, papa, pastor, presidente, ele pode ser o que for. Se não estiver trazendo o Evangelho, não receba, aparta-te dele, se quiseres estar andando com Deus. Para que não venha apostatar da fé, ser reprovado da fé, perder a direção do alvo. É o que esses homens estão fazendo com o povo dentro das igrejas. O povo tudo cego, perdido, morto, com o nome de que vive, achando que são de Deus, achando que estão indo para Deus, achando que estão vivendo para Deus, perdidos de Deus, reprovados de Deus, porque estão sem entendimento da verdade, por onde eles vão ser libertos. Por isso que estão presos, escravizados, sendo negócio de domínio de homem, com a sua vida dependente de sistema religioso, de igreja e de líder humano. Porque o nosso líder, o nosso guia, o nosso pastor, o nosso mestre, que guia a nossa alma para o céu, é Jesus Cristo. Temos que ser guiados por Ele. Seguir a Ele. Estar nele, aprender dele, crer nele, ser fiel e praticante da palavra dele, para ser discípulo dele. Você é discípulo de quem? Aonde você está? Firmando a tua certeza de salvação. Qual o alicerce que te dá a confiança de que tu está em Deus? Qual é o alicerce da tua fé? A tua confiança está naquilo que Jesus operou na cruz do Calvário ou na tua vida de igreja? Se você não estiver na igreja, na religião, você diz que não é de Deus. Você se sente afastado de Deus. Você acha que não tem a vida com Deus, porque você está alicerçando a sua vida, a sua dependência de vida com Deus, a sua confiança não está no sacrifício de Cristo, está na tua vida de devoção dentro da tua igreja ou religião. Até agora estão perdidos esses que estão dentro desse entendimento. Afastado de Deus pelo entendimento obscurecido, a cegueira espiritual, a dureza do coração. É o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Estão separados de Deus pelo entendimento entenebrecido, pela ignorância e a dureza do coração, por não ouvir e nem querer conhecer a palavra de Deus. Estão presos, cauterizados, alienados na dependência da igreja, religião. Se não estiver ali, não é de Deus. Eu estou ali, eu já sou de Deus. Cuidado, irmãos. Se você pegar as escrituras sagradas, você não vai ver nenhuma dessa direção. Que hoje você vive dentro das instituições com a tua vida devota, consagrada, no domínio, como propriedade, na dependência do sistema religioso. A palavra de Deus não ensina ninguém a estar dentro dessa prisão. Ao contrário, Jesus veio libertar o povo que estava em maldição no sistema religioso, pelos líderes que começou a fazer do povo negócio. Jesus veio libertar. E nesta noite, Ele quer libertar você. E para você ser liberto, não adianta você estar dentro de igreja fazendo campanha de libertação.
A libertação não é por meio de nenhum ritual religioso. O próprio Jesus vai dizer, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o próprio Jesus Cristo. Você precisa aprender dele, conhecer a vida com Deus por ele. O próprio Jesus vai dizer isso. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você só é livre verdadeiramente. Verdadeiramente você só está em Deus. Verdadeiramente você só está livre do domínio do diabo neste mundo. Verdadeiramente você só está na promessa de Deus se você for liberto por Jesus. E para ser liberto por Jesus, é preciso conhecê-lo. Não é ir para nenhuma igreja ou religião e aderir a uma crença, a uma instituição, a uma vida religiosa. Libertação é pelo conhecimento. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação é pelo conhecimento, é pelo entendimento. Não é por nenhuma igreja, religião, nenhuma vida religiosa. Aprendam isso. A libertação, a vida com Deus, a salvação de Deus é pelo entendimento. Ninguém vai ser salvo se não tiver o entendimento do Evangelho para crer, seguir e se conduzir pela informação do Evangelho. Ninguém alcançará a vida com Deus se não tiver o conhecimento do Evangelho. É por isso que as pessoas estão aí nesse mundo perdidas, vivendo sua vida no mundo mentiroso de Deus, dentro das religiões, no anátema. Por quê? Porque estão sem o entendimento do Evangelho. O que esse povo vive, crê, pratica e espera não é dentro daquilo que o Evangelho revela. É só ver o conceito de fé desse povo. É só ver o princípio de fé desse povo. É só ver os valores de Deus que esse povo vive, pratica e defende. Não é o que o Evangelho mostra. É aí que a gente tem que saber examinar as coisas para ter o conhecimento da verdade, pela verdade. Essa verdade é Jesus. Ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não estabelece a verdade em nenhuma religião, em nenhuma igreja, para ninguém buscar a igreja verdadeira, a religião verdadeira. Jesus vai dizer que Ele é a verdade. Nós temos que estar nele, que é a verdade. Nós temos que crer nele, que é a verdade. Não é nenhuma igreja verdadeira, nem religião verdadeira. Como hoje é pregado aí para o povo, não, a igreja verdadeira é essa. Não, é a congregação cristã do Brasil. Não, o povo verdadeiro é o Testemunho de Jeová. Não, o povo de Deus verdadeiro é os mormons. Não, o povo de Deus verdadeiro é a adventista do sétimo dia. Não, o povo de Deus verdadeiro é os crentes da Deus é amor, é os crentes da Batista, é os crentes não sei de quê. Não, o povo verdadeiro de Deus é quem está na verdade. Não é quem está em nenhuma igreja. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é quem está nessa ou naquela religião. O próprio Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, está na palavra de Deus, é guiado pela palavra de Deus, foi nascido para Deus pela palavra de Deus. Quem é de Deus não é quem é dessa ou daquela religião. Jesus vai dizer, eu sou a verdade, ele vai dizer, eu sou o caminho. O caminho não é por meio dessa ou daquela religião. O caminho é guiado por Jesus. É Jesus o caminho para a vida com Deus. O povo está aí, né? Não, você só tem vida com Deus se estiver aqui. Você só está em Deus se estiver aqui. É mentira. Jesus também vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida com Deus nessa ou naquela igreja. Dentro dessa ou daquela religião. Vida com Deus é em Jesus. E para eu estar em Jesus, é crer no Evangelho, por fé. Não é por prática religiosa, dentro de nenhuma instituição. É por fé. Quando o meu entendimento é iluminado, esclarecido, e eu creio no Evangelho. Aí agora eu estou inserido no reino de Deus, guiado por Jesus no governo de Cristo, não dentro do reino dos homens, dentro do governo dos homens, que é as igrejas, as religiões. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é essa ou aquela igreja ou religião. O reino de Deus é implantado em nós. Todo aquele que crê em Jesus está agora com o reino de Deus implantado nele, guiando e dirigindo ele, aonde ele é governado
pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, quem nos guia em toda a verdade e nos leva a glorificar a Jesus. O próprio Jesus disse isso. João 16, versículo 13. Que o Espírito Santo, ele ia nos guiar em toda a verdade e iria nos fazer glorificar a Cristo e nos ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele nos guia na direção de Cristo. Meus amados irmãos, o Espírito de Deus, todo mundo diz que tem o Espírito Santo. Você já viu os evangélicos, os católicos e os demais de outras religiões dizem que tem o Espírito Santo. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma análise bem simples e objetiva pela luz das Escrituras. Tudo é pela palavra. Quem tem o Espírito Santo vai buscar outro meio de salvação que não seja Jesus? Quem está guiado pelo Espírito Santo vai adicionar para a sua vida com Deus outro método, outro meio que não seja o sacrifício de Cristo? Quem tem o Espírito Santo vai colocar entre a vida dele e Deus uma religião, uma igreja, um ritual, um cerimonial, achando que aquilo leva ele a Deus? Quem tem o Espírito Santo vai ser governado pelo homem a ponto de negar a palavra de Cristo? Vai não, irmão. Então logo mostra que esses que dizem que são de Deus não são. Por quê? Não estão na palavra. Não estão guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito jamais vai andar contrário ao Evangelho. Eu acho interessante que o apóstolo João, ele vai dizer isso na sua segunda carta, no versículo 8 e 9, porque não tem capítulo. Dê uma olhadinha lá. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao versículo 11. João vai dizer: irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz, não se deixe levar porque o homem diz que é de Deus, que é isso e aquilo outro. Observe o que ele prega. João vai dizer: se ele não traz a doutrina de Cristo, não receba, não saudeis, nem tampouco receba em sua casa. João estava advertindo os irmãos sobre aqueles que iam nas casas ensinar, mas que não levavam o evangelho. João vai dizer: não recebam. Não recebam. Não é de Deus. Esses não têm a Deus. Esses não são de Deus. Todo mundo aí se julga se denominando profeta, bispo, pastor, evangelista, mestre, anjo, arcanjo, autoridade de Deus. Todo mundo diz que é de Deus. Só acredita nesses mentirosos quem não conhece a verdade. O apóstolo João é interessante, irmão, como quando a gente começa a ler a Bíblia, a luz de Deus vai iluminando o nosso entendimento e a gente vai se apartando mais das trevas e a luz vai nos iluminando e as trevas vai sendo dissipada. A gente vai entender a verdade de Deus e não fica preso no engano, na mentira dos homens. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Aonde é que está a importância da observação aqui? É você ser prudente para analisar o que a pessoa está pregando. Tem gente que está mais preocupada em ver o homem. Quem é o homem? Eita, é o pastor fulano, é homem de Deus. Eita, é o arcanjo, é o bispo, é o profeta, é homem de Deus. Calma. Não julgue se ele é de Deus pelo título dele, não. Analise o que ele está pregando. A doutrina, a ministração, a instrução. Para onde ele está conduzindo você? Quais os valores e princípios que ele está levando você a viver, praticar? Qual é a formação que você está tendo para ser discípulo de Cristo ou discípulo de uma religião sobre o domínio e a autoridade do líder? Observe esse líder. Observe esse pregador. Não fique preso porque o homem é homem de Deus, é ungido. Quando ele abre a boca, o povo cai, o povo grita, fala língua estranha, o céu desce, é muito poder. Cuidado com isso. Não é por aí que você tem que ser vigilante para saber o que é e o que não é de Deus, não. As coisas de Deus para você conhecer
Não é porque ninguém caiu, gritou, falou língua estranha. Não é porque ninguém disse que viu o anjo, não. Você tem que estar mais atento a ouvir. A fé vem pelo ouvir. A vida com Deus é pelo ouvir. O apóstolo João vai dizer, cuidado, irmão. Não importa quem é que venha até você. Se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Analise a doutrina que ele está pregando. A instrução, o ensinamento, a aplicação de valores que ele está levando para você. O que é que ele está levando para você? É o que Jesus ensinou? É por isso que Paulo vai também advertir os Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9 e 8. Paulo vai dizer, meus irmãos, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, vos pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu tenho pregado para vocês. Não receba, é anátema. Não recebam, é anátema. Paulo não estava falando ali para ninguém se submeter à autoridade de ninguém. Paulo estava advertindo os irmãos a vigiar com aquilo que as autoridades pregam. Se não for o evangelho, não receba. Não importa quem é a autoridade, pode ser um anjo que venha do céu. Pode ser o pastor, o presidente, o bispo, o papa ou o governador. Ou o presidente. A autoridade para nós, povo de Deus, é a palavra. Se alguém não traz o evangelho de Cristo, não receba. Ele pode ter o título que for. Pode ser mestre, pode ser profeta, arcanjo, querubim, serafim, anjo. Porque cada título hoje que os homens colocam, né? Para dizer que é de Deus. Eles colocam título neles para dizer que é de Deus. Para o povo estar lá submisso a ele. Ô mestre, homem de Deus, cheio da unção. Esse homem, quando fala o poder de Deus, cai. Ó, o povo tudo levado nessa onda. Meninos, levados por vento de doutrinas, por meio de ensinos de homens fraudulentos, que fraudam, falsificam, manipulam a verdade do evangelho de Cristo. Não pregam o evangelho. E o povo está em anátema. Sabe por quê? Porque se você pode estar dentro de qualquer igreja que for, pode estar sendo instruído por qualquer pastor que for, pode estar vivendo qualquer sacrifício religioso, pode estar vivendo a formalidade de usos e costumes, você pode estar fazendo o que você quiser, dentro de qualquer religião. Se você não estiver dentro da direção do evangelho, você não tem salvação. Você está perdido. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai escrever aos irmãos dizendo, irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, nesse evangelho que vocês creram, nesse evangelho que vocês permanecem, por esse evangelho que vocês serão salvos, se permanecer nele, como eu tenho pregado, se é que não creste em vão. Por que Paulo disse isso? Porque tinha alguém pregando de outra forma que não era o que o evangelho ensinava. Paulo vai dizer aos irmãos, vocês só podem ser salvos se você estiver crendo nesse evangelho, andando com entendimento nele. Nesse evangelho que eu prego. Não é nisso que estão pregando por aí, não. Salvação não é dentro da igreja evangélica. Salvação é crer no evangelho. Salvação não é viver vida religiosa evangélica. Salvação é viver a vida com entendimento no evangelho. O evangelho é uma informação. Informação essa que nos leva ao conhecimento da salvação, da vida com Deus, do caminho, da direção, do alvo, que é Jesus. O evangelho não leva ninguém a fazer campanha, pacto, voto. O evangelho não leva ninguém a viver dentro de ritual de igreja. O evangelho não leva ninguém a estar dentro de nenhuma instituição ou religião, ou igreja religiosa. O evangelho nos leva a Cristo, o Senhor da nossa vida, aonde nós devemos estar, a quem devemos se submeter, a quem devemos ser guiados, guiar, seguir. É Jesus, irmão. Então, preste atenção. Examine as Escrituras. Você não vai encontrar nenhum outro caminho a não ser Jesus. Você não vai encontrar nenhuma direção aí a não ser em Jesus. Examine as Escrituras. Você não vai encontrar nenhum lugar para você estar, para ser de Deus, se não for em Jesus. Examine as Escrituras. Você não vai encontrar nenhum lugar para ter vida eterna,
para ser salvo, para ser de Deus, para estar na promessa, para ter bênção, para ter vitória, se não for em Jesus. Não adianta você estar aí sendo devoto e praticante, entregando sua vida a uma instituição religiosa. Não adianta você viver sacrifício de tolo, em campanha, pacto, voto, se consagrando, fazendo jejum de manhã, deixando de comer até de noite. Não adianta a sua vida escrava de igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não adianta se submeter ao domínio, à obediência, à submissão ao teu líder, praticando toda a obra religiosa como se fosse obra de Deus, que ele te ensina a praticar, a guardar, a viver, a estar como se fosse de Deus. Não adianta colocar a tua vida numa dependência de Deus dentro de igreja. Se não tiver no Evangelho, você até agora está perdido. Com tudo isso que você vive, com toda a religiosidade, com toda a devoção religiosa, com todo o seu zelo, com toda a sua vida devota à sua religião, dentro de prática, de obrigação, de norma, de regra, de coisas que são estabelecidas lá para viver. Isso não leva você a Deus. Você precisa conhecer a verdade, estar na verdade, seguir a verdade, que é o alicerce da nossa vida com Deus. Essa verdade é Jesus. E essa verdade nós conhecemos pelo Evangelho. Se você não está sendo instruída pelo Evangelho, até agora você está nas trevas. Porque esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento do homem, para que o homem não conheça a verdade do Evangelho de Cristo, para que ele permaneça nas trevas. É o que Paulo vai dizer escrevendo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, por onde o homem é salvo. Porque Paulo vai dizer, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para salvar o homem não está dentro de batismo de água de igreja. O poder de Deus para salvar o homem não é guardar o sábado. O poder de Deus para salvar o homem não é dar dízimo ou viver nenhum ritual de igreja. O poder de Deus para salvar o homem não é nenhuma instituição religiosa igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová. O poder de Deus por onde nós somos salvos é pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus não falou de nenhuma vida de igreja ou nenhum ritual cerimonial de igreja. Jesus falou no Evangelho. Crer e ser batizado é o crer com o arrependimento para ser selado pelo Espírito Santo, por onde recebemos a remissão dos pecados e somos inseridos no reino de Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus, ele chama o homem pela mensagem do Evangelho, para o homem encontrar salvação, para o homem ser selado por ele, para o homem estar na promessa dele, para o homem ter a esperança da salvação, é pela mensagem do Evangelho. É o que está escrito lá. Efésios 1, 13 e 14. E que Deus assim abençoe vocês, sabendo vocês que toda a Escritura, ela leva o homem a Cristo. Não é nenhuma religião, nem igrejas evangélicas. É a Cristo, pois ela testifica de Cristo. O próprio Jesus vai dizer isso, lá em Lucas capítulo 24, versículo 46. Toda a lei, salmos e os profetas testificam dele. Ele vai dizer isso. E a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vai dizer, bem-aventurado os que lê, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro, na profecia revelada de Deus, para nós conhecermos a verdade por onde seremos libertos. Então, que Deus abençoe a você que ouviu nesta hora, para que você receba a luz de Deus, para iluminar a tua mente e teu entendimento, para você sair das trevas, da cegueira espiritual e passar a ser guiado por essa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A minha vida de dependência com Deus não é dentro de nenhuma igreja, não é por nenhum líder religioso, não é por meio de nenhum sacrifício ou obrigação religiosa. A minha vida de dependência com Deus, para eu estar sendo guiado por Ele, andando com Ele, estando nele, é pela luz que guia-me
Ilumina-me para não andar em trevas. Essa luz é Jesus. Ele vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. João, capítulo 12, versículo 47. Jesus vai dizer que ele é a luz que veio para nos guiar, para que a gente não permaneça nas trevas. Que você seja guiado por essa luz que é Jesus. Luz que ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz é Jesus, irmão. Essa luz não é nenhuma vida de igreja. Essa luz não é nenhuma religião, nem instituição religiosa. Essa luz não é nenhum líder, nem papa, nem padre, nem pastor, por onde nós devemos ser guiados para Deus. Essa luz é Jesus. Sigam a mim, venham a mim, estejam em mim, creiam em mim, disse Jesus. Você está onde? Está seguindo quem? Está sendo guiado por quem? Está tendo a esperança em quem, no quê? Que Deus abençoe todos que estão neste momento ouvindo essa instrução. Instruções que edificam e dá entendimento, esclarecendo você da verdade que você precisa conhecer para ser liberto da mentira. Esse é o meu compromisso, é o ministério que Deus me deu. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregando a verdade do Evangelho de Cristo, defendendo os valores e os princípios da salvação que o homem precisa ter, que o Evangelho mostra. Se você quer conhecer o meio por onde você é salvo, creia no Evangelho. Siga o Evangelho e você será salvo. Amém? E assim Deus continue nos abençoando a todos nós. Vou encerrar agora.